China e Rússia estão anunciando um novo exercício militar conjunto. Esses são os maiores exercícios militares que a Rússia terá desde o fim da União Soviética. Enquanto isso, a governadora de Nova York está pedindo a expulsão do cônsul chinês em Nova York. Isso após uma de suas assistentes ter sido presa, acusada de espionar para o Partido Comunista Chinês dentro do gabinete. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Couri. Se você já acompanha nossos conteúdos, mas ainda não se inscreveu aqui no canal, lembre-se de se inscrever. E lembre-se também de mandar esses vídeos para que mais pessoas conheçam o nosso canal e os nossos conteúdos. A China e a Rússia anunciaram um novo exercício militar conjunto. O detalhe interessante é que esse é o maior exercício militar da Rússia desde o fim da União Soviética. Só para termos uma ideia do tamanho desse exercício militar, a Rússia anunciou que eles terão mais de 400 navios, 120 aeronaves e um efetivo de mais de 90 mil homens. O Ministério da Segurança da China ainda disse que o objetivo dessas operações conjuntas é o seguinte, abro aspas, é aprofundar o nível de cooperação estratégica entre as forças armadas chinesas e russas e aumentar sua capacidade de responder conjuntamente às ameaças à segurança. Só relembrando que vários exercícios militares têm sido realizados conjuntamente entre a China e a Rússia nos últimos tempos. Por exemplo, em julho deste ano, nós tivemos exercícios militares conjuntos entre os dois países ali no Mar do Sul da China, coisa que tem preocupado bastante os países ocidentais, em particular a OTAN. Poucos dias atrás, nós tivemos um pedido do Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, onde ele pediu novamente que a China parasse de ajudar a Rússia durante essa guerra contra a Ucrânia. O Ocidente e vários países ocidentais têm acusado a China de ajudar a Rússia, principalmente enviando alguns elementos que podem ser usados para produzir as armas usadas nessa guerra contra a Ucrânia. Ainda uma questão interessante é que durante a cúpula da OTAN que nós tivemos em junho deste ano, eles denominaram que a China seria um facilitador decisivo para essa guerra na Ucrânia. E realmente a colaboração entre esses dois países tem crescido muito nos últimos tempos. Só relembrando que poucas semanas antes do início da guerra, eles assinaram um acordo de cooperação sem limites, além do comércio entre os dois países que tem crescido muito nos últimos anos. Por exemplo, a estimativa é que desde 2021 a 2023, 2021 lembrando foi antes da guerra na Ucrânia, o comércio entre os dois países tenha crescido mais de 67%. Outra questão interessante é que no ano passado nós tivemos um recorde histórico, com estimativa de 240 bilhões de dólares em negociações entre Rússia e China, além de que teve um aumento de 25% nessa relação se comparado com 2022. Outra questão interessante também tem sido os encontros entre representantes da Rússia e da China. Nós tivemos alguns que aconteceram no mês passado e na semana que vem o ministro das Relações Exteriores da China viajará para a Rússia para um encontro do BRICS para firmar novos acordos. Agora, indo para Nova York, se vocês lembram bem, na semana passada eu trouxe a história de Linda Sun. Ela é chinesa, naturalizada americana e foi acusada e presa na semana passada por ter espiado para o Partido Comunista Chinês dentro do gabinete dos governadores de Nova York. Ela atuou como espiã principalmente durante os mandatos da Katie Howe, que é a governadora agora de Nova York, e do ex-governador, que era o Andrew Cuomo. Agora, Katie Howe está pedindo que o cônsul chinês seja expulso de Nova York. No entanto, a questão interessante aqui é que o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que ele já sairia de toda forma, porque o seu mandato tinha acabado em Nova York, e muita especulação tem girado em torno disso. Agora, voltando à questão do cônsul chinês, o que tem gerado especulação é que geralmente é prática comum do Partido Comunista Chinês, sempre que existe algum tipo de polêmica envolvendo seus diplomatas em outros países, eles pedem imediatamente que esses diplomatas voltem para a China, para tentar remediar a situação. Isso aconteceu, por exemplo, 2 anos atrás, quando nós tivemos uma polêmica na Grã-Bretanha, com o cônsul chinês na Grã-Bretanha e alguns diplomatas, porque eles foram acusados de ter assediado um manifestante pró-Hong Kong. Mas agora, para nós entendermos um pouco melhor o que esses consulados chineses ao redor do mundo podem representar e como eles podem ajudar o Partido Comunista Chinês em espionagem, eu vou trazer aqui para vocês uma entrevista exclusiva da NTD, que é a mídia irmã do Epoch Times. E essa entrevista é com Nan Sun, ele é um repórter investigativo do Epoch Times americano e chinês, e também Jin Qin, ele é um correspondente de segurança nacional da revista americana The National Review. Vamos conferir.
É ótimo vê-los novamente. Nansu, quero começar com você. De acordo com sua pesquisa, qual é o papel dos consulados chineses no que diz respeito às operações de espionagem do regime chinês no exterior? Bem, antes de tudo, obrigado, Tiffany, por me receber. Há muito tempo, há muitos anos, o consulado chinês vem se aproximando de diferentes grupos chineses locais, como grupos de ex-alunos chineses no exterior, grupos de estudantes chineses, grupos culturais locais. Por exemplo, algumas pessoas de determinadas regiões falam dialetos diferentes. Então, elas formam alguns dos grupos culturais locais. Depois que esses grupos são formados, eles manterão uma conexão estreita com apenas 3 ou 4, basicamente um grupo muito pequeno de líderes principais. Eles conhecem a verdadeira relação entre seu grupo e o consulado chinês. E é assim que o consulado chinês controla todos esses grupos diferentes. Falando mais sobre isso, Jimmy, vimos em 2020 quando o consulado chinês em Houston desligou um vídeo mostrando funcionários queimando papéis ou documentos nos fundos. Agora, do ponto de vista da segurança nacional, qual é a sua reação a esses vídeos? Bem, é importante saber que o longo braço do Partido Comunista Chinês se estende até as cidades americanas e os consulados chineses estão dirigindo a mão da repressão do PCC. O papel que eles desempenham é o de se envolver com os membros da comunidade, como disse Nan, e exercer a influência maligna do partido sobre a política e as organizações comunitárias. Tudo isso faz parte da estratégia da Frente Unida do partido, na qual ele tenta criar uma sociedade civil falsa que Pequim controla e, nesse caso, em solo americano, uma violação da soberania americana. Portanto, isso anda de mãos dadas com outras agências da RPC e do PCC, quer estejamos falando do Ministério das Relações Exteriores ou do Ministério da Segurança do Estado. Tudo isso faz parte do mesmo ecossistema da Frente Unida. Qual é a solução para isso? É preciso que o Departamento de Estado adote uma linha mais rígida. E embora pareça que o ex-cônsul-geral Huang Ping tenha deixado seu cargo em Nova York, pelo menos de acordo com o Departamento de Estado e a governadora Ho Choi, o Departamento de Estado afirma que ele não foi expulso. O Departamento de Estado afirma que ele está em um rodízio regularmente programado, que estava aqui há alguns anos e que estava pronto para sair como parte desse rodízio. Mas parece ser uma tentativa de salvar suas reputações. Nansu e Jimmy Quinn, muito obrigado por se juntarem a nós. Obrigado por nos receber. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco, mas antes de você ir, hoje eu tenho um pedido muito especial para te fazer. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre perseguição religiosa dentro da China que está indo muito bem, e este é um conteúdo essencial para que todas as pessoas entendam realmente o que está acontecendo dentro da China. Por isso, o meu pedido para você, eu vou deixar o link dele disponível aqui na descrição do vídeo e eu peço que você compartilhe este vídeo com pelo menos mais 3 amigos. Só assim nós faremos com que essas informações essenciais cheguem a ainda mais pessoas. Bom, muito obrigada por assistir e te vejo numa próxima.